Mateus capítulo 15, versículo 21. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a sua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Meu Deus, a tua palavra para nós é bússola mesmo, é fonte de vida e é dunamis, é força que gera força. Nós amamos ao Senhor, amamos a tua palavra e tudo aquilo que ela proporciona em nós. O teu sim, o teu não, tudo aquilo que vem do Senhor, através da palavra do Senhor, nos deixa maravilhados, porque tudo revela o teu cuidado, tudo revela que o Senhor é que está no controle de nossa vida. E nessa manhã, mais uma vez, os nossos ouvidos se abrem, o nosso coração se rende, porque nós queremos receber a direção que vem do Senhor. Fala, Pai, teus filhos ouvem, em nome de Jesus, amém? Pode se assentar. Jesus está indo para a região de Tiro e de Sidom, uma região que um judeu normal jamais iria. E Jesus, você sabe que andava como um judeu, falava como um judeu e se vestia como um judeu. Isso fica muito claro em João capítulo 4, quando Jesus tem um encontro com a mulher samaritana na beira do poço de Jacó. A mulher, só em olhar para Jesus, já reconhece Jesus como um judeu. Jesus não disse nada, mas ela diz assim: como pode o Senhor, sendo judeu? E por que ela reconhece Jesus como judeu? Por conta do jeito que Jesus andava, falava, se vestia. Então Jesus está indo para a região de Tiro e de Sidom. Jesus vai passar numa região que é conhecida como Decápolis, uma região que, se fosse eu, não passaria, porque era um conjunto de 10 cidades gregas, e os gregos não gostavam dos judeus. Jesus insiste em ir para aquela região. Aí o texto vai dizer que uma mulher daquelas cercanias, daquela região, ouvindo falar que Jesus estava passando ali, ouvindo falar. Quem falou? Não sei. Qual o nome da pessoa que falou? Sei não. Onde essa pessoa morava, essa pessoa que falou com ela? Não sei. Assim como essa pessoa que falou com ela que Jesus estava ali, também não tinha noção do bem que estava fazendo a ela. Essa pessoa, quando de alguma maneira encontrou com ela, ou foi até mesmo à casa dela e disse: olha, Jesus está aí. Essa pessoa não tinha noção do bem que estava fazendo essa mulher. Essa mulher tinha uma filha, estava terrivelmente atormentada por demônios. Eu não conheço ela, a filha dela, mas eu estou falando com base no que ela está dizendo, porque é ela que vai dizer que a filha dela está terrivelmente atormentada por demônios. Então ela tem um problema dentro de casa. Onde é que está o marido dela? Não sei. A Bíblia também não deixa claro aqui que tem um homem na casa. A Bíblia diz que tem uma filha na casa, possessa por demônios, e esses demônios atormentam. Então, quando alguém vai à casa dela, ou encontra com ela na rua, na feira, na padaria, que seja, e diz: Jesus pode, e esse Jesus que pode está aí, não tem noção do bem que está fazendo a ela, que a casa dela vai ser transformada por conta dessa notícia. A vida da filha dela vai ser transformada por conta dessa notícia. Quando você fala de Jesus para alguém, ainda que seja de forma simples, você não tem noção do bem que você pode estar fazendo àquela pessoa. Quando você convida alguém para estar em um culto, você não faz ideia
da transformação que pode acontecer na vida da pessoa, na família da pessoa, através de um simples convite que você fez, uma palavra simples que você liberou, que não te custou nada liberar, não doeu em você falar, mas você não tem noção da dor que pode aliviar o outro, do quanto você pode estar fazendo bem a alguém, sem se dar conta disso. Alguém falou para ela ouviu falar, eu não sei quem, a Bíblia não diz quem foi, mas a Bíblia diz o que aconteceu, quando alguém decidiu falar de Jesus para essa mulher. Quando essa mulher sabe que Jesus está passando por ali, essa mulher vem clamando atrás de Jesus, ela vem gritando, Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi. Só que tem um problema aqui, ela é cirofenícia, grega de nação, e os gregos jamais chamariam Jesus de filho de Davi. Reconhecer Jesus ou chamar filho de Davi é reconhecer que Jesus de fato é o Cristo, é aquele que reina para sempre, vem da descendência de Davi, de onde o Senhor não tiraria mais o trono. Essa mulher é grega, e um grego jamais abriria a boca para falar uma coisa dessa. Isso aqui era comum um judeu falar, era comum alguém que pertencia ao outro lado falar desse jeito. O Cristo é o filho de Davi, o Cristo é o filho de Davi. Agora, uma grega não. Quando uma grega vem atrás de Jesus clamando, Jesus, filho de Davi, ela é uma grega que quer se passar por uma pessoa que não é. Ela está vindo disfarçada para ver se é aceita. Ela está se colocando dentro de um contexto que não pertence a ela, porque ela não é judia, ela é grega. Só que ela vem falando como se fosse uma judia, para não ser rejeitada, para ser aceita. É interessante que numa manhã como essa, ninguém precisa deixar de ser quem é para ser aceito por Ele. Ninguém aqui precisa disfarçar, porque Ele sabe quem a gente é, Ele conhece a nossa vida, Ele conhece o nosso histórico, e mesmo conhecendo todo o nosso histórico, Ele não nos rejeita. Ele não me rejeitou, eu estou aqui. Ele não rejeitou quem está comigo no altar, fazendo a obra, Ele não rejeitou esses obreiros, assim como Ele não rejeita você, de modo que na presença dEle, nenhum de nós precisa disfarçar, ou tentar se passar por alguém que não é, ou tentar demonstrar uma santidade que não tem, para ser aceito ou desprezado. Não, o convite dele está para todos nós nessa manhã. Ele está chamando a Ele, aquele que está cansado e sobrecarregado. Lembra do que Ele falou em Mateus 11:28? Vinde a mim todos, não grego ou judeu, não, todos que estáis cansados ou sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. E essa mulher estava cansada, essa mulher estava sobrecarregada, porque algo na casa dela, por exemplo, é diferente da casa de Jairo. Na casa de Jairo também tem uma mãe, gente, a mãe da minha filha de Jairo. Deixa eu te falar um pouquinho para você sobre Jairo. Jairo era um príncipe de sinagoga, casado, tinha uma esposa e tinha uma filha única de 12 anos. Essa filha única ficou doente e essa doença levou à morte. Na casa de Jairo também tem uma mulher, a esposa de Jairo, mãe da menina que morreu. Mas na casa de Jairo tem um homem que é Jairo, e Jairo deixa a filha com a mãe em casa e vai até Jesus pedir socorro a Jesus. Jairo é que vai até Jesus. O homem da casa se lançou aos pés de Jesus. O homem da casa buscou a solução para o problema. E a mãe da menina, a esposa de Jairo, ficou em casa confiando: o meu marido vai resolver o problema. Porque quando Jairo saiu de casa, Jairo saiu dizendo: eu vou trazer aquele que tem solução, eu vou resolver esse problema, fica tranquila minha esposa, nós vamos conseguir. Isso com certeza trouxe o alívio para o coração da esposa de Jairo. Você não vê a esposa de Jairo correndo pela rua, gritando e pedindo socorro. Você vê a esposa de Jairo dentro de casa, do lado da filha, crendo que alguma coisa vai acontecer. Bem diferente da casa dessa mulher.
Porque na casa dessa mulher não aparece aqui a figura paterna, saindo da casa em busca da solução para a filha. Nessa casa dessa mulher aqui, os únicos personagens que aparecem é ela e a filha dela. E isso está trazendo sobrecarga para ela. Isso está trazendo um peso para ela. Dá para entender que quando a gente olha para essa casa, a gente percebe que nessa casa não tem ninguém que ajude essa mulher. Não tem ninguém do lado dela apoiando, gente. Não tem ninguém do lado dela para o fardo ficar mais leve. Não tem ninguém do lado dela para ajudar. E a falta de ajuda torna o problema maior. A falta de ajuda torna o fardo pesado demais. É pesado quando não se tem ajuda. É pesado quando não se tem um incentivo. É pesado demais quando não se tem um apoio. É pesado demais quando não se tem a presença de alguém do nosso lado para nos ajudar nessa caminhada, nos ajudar a resolver o problema. Ela olha para o lado e aparentemente ela não tem com quem contar. Não ter com quem contar faz o fardo de 50 quilos parecer que tem 100. Que já não basta a dor do problema, mas tem a dor também de não ter ninguém para ajudar. Ninguém para ajudar. O não ter ninguém machuca a gente, entristece a gente. Por que eu não tenho ninguém que me ajude? Por que ninguém me ajuda nessa caminhada? Por que ninguém me ajuda a carregar esse fardo? Por que ninguém aparece para me ajudar a resolver esse problema? E é nessa hora que muita gente para. Porque tem muita gente que se não tiver ajuda não consegue. Tem muita gente que se não tiver ajuda desanima. Porque pensa assim, sozinho eu não dou conta. Sozinho eu não consigo sair das drogas. Sozinho eu não consigo lutar pelo meu casamento. Sozinho não dá. Como é que eu vou lutar pelo meu casamento sozinha? Sozinho eu não consigo lutar pelos meus filhos. Sozinho eu não consigo sair desse fundo de poço. Sozinho eu não consigo sair da depressão. Sozinho eu não consigo sair desse problema. Sozinho eu não consigo. Tem muita gente que desiste por isso, porque não tem ninguém com quem dividir o peso. Essa mulher aparentemente não tem. Mas tem hora, irmão, que a gente tem que respirar fundo, tirar força da fraqueza. E se olhar para o lado e não tiver ninguém, a gente precisa olhar para o céu e entender que ainda tem alguém. Tem hora que a única opção que a gente tem é seguir em frente, ainda que não tenha ninguém para empurrar a gente. Ainda que não tenha ninguém para dar um tapinha nas costas e dizer, eu estou contigo, vai lá que vai dar certo. Ainda que não tenha ninguém para dizer assim, ó, se você lutar, você vai conseguir. Porque tem hora que falta até esse tipo de palavra. Tem hora que falta incentivo, tem hora que falta apoio, tem hora que não falta só ajuda, tem hora que falta também o apoio de alguém. Porque tem momentos na nossa vida que o que a gente está precisando não é que alguém faça por nós, mas é que alguém pelo menos diga que acredite que vai dar certo. Mas tem hora que nem isso tem. E aí o que a gente faz? Desiste? O que a gente faz? Se entrega ao problema? Fica olhando para o problema e fazendo o que a maioria das pessoas faz, aprendendo a conviver com o problema. Que a maioria das pessoas é assim, Wesley. Eles se conformam. Se conformar é tomar a mesma forma. Eles aprendem a conviver com o problema, ao invés de se levantar e dizer, eu não aceito mais isso, e o meu Deus tem poder para transformar isso. A maioria das pessoas se conforma, ela não. A maioria das pessoas desistiria, ela não. A maioria das pessoas diria, não tem jeito, ela não. A maioria das pessoas diria, mas eu não tenho ninguém que me ajude, ela não. Não tem marido aqui no cenário, não tem um pai dessa filha que ajude, até porque ela não fez essa filha sozinha, mas esse pai não aparece, um amigo não aparece, um vizinho não incentiva, mas ela vai pela rua correndo. Por quê? Porque Jesus está passando ali, e se eu não tem ninguém do meu lado, eu tenho um Jesus que eu sei, que se ele parar para me ouvir, ele tem a solução. Ela corre atrás de Jesus. Dá para você ver isso no texto? Que ela correu atrás de Jesus. Por quê? Porque aquilo que ela queria era importante para ela. E se aquilo que eu quero é importante para mim, a falta de incentivo não vai me fazer parar. O que está faltando então para alguns? Está faltando amar mais aquilo que quer. Está faltando ser mais apaixonado por esse sonho que tem. Que quando eu amo aquilo pelo qual eu estou lutando, a falta de apoio não vai me fazer parar. A falta de amigos,
o peso do fardo não vai me fazer desistir. Por quê? Porque aquilo pelo que, ou aqueles por quem eu estou lutando, tem valor para mim. E se tem valor para mim, pode não ter para os outros, mas para mim tem. Por que não vieram me ajudar? Porque para eles não tem valor, mas se para mim tem valor, eu vou. Ainda que seja sozinho, eu vou, porque para mim tem valor. Para ela tinha. Cadê o pai? Não sei. Ela não tem um familiar? Não sei. Deve ter. Só que para as outras pessoas, isso aqui não tinha importância. Mas para ela tem. É a filha dela. E ela quer ver essa filha liberta. Ela vem pela rua gritando: Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi. Por quê? Porque ela tem medo de mostrar quem ela é de verdade, uma sirofenice, e ser rejeitada por ele. Aí Jesus não parou. Jesus não parou para atendê-la. Jesus continuou andando. E o fato de Jesus não ter parado para fazer, não fez ela parar de clamar. Você pegou agora? O fato de Jesus ainda não ter parado para fazer, não fez com que ela parasse de clamar, parasse de acreditar, parasse de buscar. Nada pode te fazer parar. Essa ausência do milagre não quer dizer que o milagre não vai acontecer. Essa ausência dessa parada de Jesus não quer dizer que Jesus não vai fazer. Jesus não para, mas ela também não para. Jesus segue em frente e aparentemente, só aparentemente, a ignora, mas ela não ignora o que ela está sentindo. Ela quer, ela vai lutar até conseguir, ela continua. Aí os discípulos olham para Jesus e dizem: despede essa mulher, mestre. Essa mulher vem gritando a gente pelo caminho. Ela vem gritando pelo caminho. Despede essa mulher, manda essa mulher embora. Jesus não faz o que eles disseram. Jesus não faz o que eles estão dizendo que é para fazer. Jesus entra na casa, ela entra também, se lança aos pés de Jesus e adora a Jesus. Ela se lança aos pés daquele que não parou lá fora para atendê-la, e adora. Jesus não fez, mas ela está adorando. Jesus não deu ainda, mas ela está adorando. Como é que Jesus não vai dar agora, né? Porque mesmo sem ter dado, ela continua adorando. Como é que ele agora não vai se mover para entregar o que ela está querendo? Porque ela está adorando mesmo sem ter o que queria receber da parte dele. Então quanto mais na hora que ela receber o que está esperando receber dele, hein? Se ela adora sem ter, imagine o nível de adoração a partir do momento em que ela passou a ter. E se ele não fizer, você adora? Todo mundo está vendo. É constrangedor isso. Todo mundo olhando, todo mundo observando. As pessoas estão olhando para ela, a comitiva de Jesus, composta por judeus, estão olhando para ela com desprezo, porque ela é grega. Então quem está à volta de Jesus olha para ela julgando, olha para ela desprezando. Aí os próprios discípulos vão dizer: manda essa mulher embora. Manda essa mulher embora. Jesus não manda a mulher embora. E a mulher entende que é para ficar. E ela entende que é para insistir. Jesus, filho de Davi. Jesus olha e diz: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E quem são as ovelhas perdidas da casa de Israel? Os judeus. Jesus está dizendo o seguinte: ó, eu fui enviado para os judeus, mas ela está vindo gritando: Jesus, filho de Davi, fala de judeu. Só que Jesus sabe que ela não é judia. O que Jesus está dizendo com isso aqui? Jesus está dizendo para ela o seguinte: mulher, eu sei quem você é, não precisa você disfarçar, eu sei quem você é. Não precisa você fingir que é outra pessoa, eu sei quem você é. Não precisa você se passar por alguém que você não é, eu sei quem você é. Jesus sabe quem você é, irmão.
Você pode ter feito tudo de errado, mas Jesus sabe quem você é. Jesus não mandou a mulher embora, mesmo sabendo quem ela era. Ainda bem que Jesus não manda a gente embora, mesmo sabendo quem a gente era, porque senão não sobraria uma pessoa dentro desse culto aqui hoje. Se Jesus mandasse a gente embora daqui, com base em quem a gente era, não sobraria um. O teclado pararia de tocar agora, o microfone cairia da minha mão e eu desapareceria daqui, não ficaria uma cadeira ocupada. Porque se a gente parar para pensar, nenhum de nós merecia. Aí Jesus está dizendo para ela: eu sei quem você é. Mas depois de adorar, ela diz qual é o problema: a minha filha está em casa. E olha o que Jesus vai dizer, olha o que ela vai dizer para Jesus: tem misericórdia de mim, porque a minha filha está terrivelmente atormentada por demônios. Aí Jesus dá uma olhadinha e diz assim: ó, não é bom pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Aí quem estava ao redor gostou, né? Gostou, porque é assim que eles estão olhando para ela. Eles estão olhando para ela assim, como se eles fossem superiores a ela, como se ela não valesse nada. E o judeu não tem cachorro, porque para um judeu o cachorro é um animal maldito. Então o jeito que eles estão olhando para ela é esse, como se fosse uma desgraça qualquer, uma mulher imunda, suja qualquer, desculpa, uma porcaria qualquer. Por que eu estou falando assim? Porque quem sabe alguém aqui já se sentiu assim ao longo da vida, ou as pessoas queriam que você se sentisse assim, quando desprezaram você, quando rejeitaram você, quando apontaram o dedo para você, quando falaram dos seus erros, quando fizeram fofoca com o seu nome. Queriam que você se sentisse assim, o zero à esquerda, o Zé Ninguém, nada. Só que essa mulher, na hora que ela ouve isso da boca de Jesus, ela não parou ainda. Após Jesus estava humilhando essa mulher, não, Jesus está dizendo para ela o seguinte: eu sei como essas pessoas estão fazendo você se sentir, eu sei como eles estão olhando para você. Por que Jesus está falando tudo isso? Porque Jesus sabe tudo. Jesus sabe que essa mulher não vai desistir, e Jesus vai usar o exemplo dessa mulher para ensinar para aquelas pessoas lá e para nós aqui também. Jesus sabia que essa mulher não iria desistir. Aí ela olha para Jesus e diz assim: ó, sim, Senhor, Senhor. Só que o Senhor que ela pronuncia agora é diferente no original. O Senhor que ela pronuncia agora lá no grego original é Kyrios, e Kyrios quer dizer dono. Ela está dizendo: sim, meu dono, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Uau! Irmão, isso fez Jesus na hora olhar para ela. E todo mundo agora está olhando e está dizendo: agora ele bota ela para correr. Porque depois dele falar isso, ela ainda argumenta: agora ele expulsa ela daqui. Está todo mundo esperando que Jesus faça algo ruim na direção dela. Jesus levanta a voz e diz assim: ó, mulher, ó mulher, grande é a sua fé. Até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Ó mulher, grande é a sua fé. O que ela está fazendo quando ela diz isso para Jesus? Ela está dizendo o seguinte: eu sei quem é o dono da casa, eu sei quem é o dono da mesa, eu sei quem é o dono do pão, e eu sei quem é o dono da minha vida. O Senhor é dono de tudo. Eu não estou te pedindo tudo. Uma migalha que venha do Senhor para mim já é o suficiente, porque uma migalha que vem do Senhor é muito mais do que qualquer pessoa poderia me dar. Uma migalha que vier da parte do Senhor é mais do que qualquer coisa que o governo poderia me dar. Uma migalha
migalha que vem do Senhor é mais do que qualquer parente poderia me dar. Eu sei quem é o Senhor, mas sei também quem eu sou aqui hoje. Eu sou tua, o Senhor é o meu dono. Mulher, grande é a sua fé. Você consegue entender nesse texto que o que impressionou Jesus ali não foi a roupa dela, o cabelo dela, as unhas de acrigel, sei lá de quê. O que impressionou Jesus nessa mulher não foi o carro que ela estacionou lá fora, não foi a moto de 600 cilindradas que ela chegou pilotando. O que impressionou Jesus nessa mulher não foi a quantidade de cartão de crédito que ela tinha na carteira, ou de dinheiro que ela tinha no banco. O que impressionou Jesus nessa mulher foi a fé. Você consegue entender? Aquilo que a gente corre atrás não impressiona Jesus. Aquilo que a gente vive em busca de ter não impressiona Ele. O que impressionou Jesus aqui foi a fé. Que você pode ter tudo, mas se você não tiver fé para Jesus, você não tenha nada. Você pode ter tudo, irmão, tudo. Apóstolo está dizendo que é errado ter. Não estou dizendo que é errado ter, desde que o seu ter seja uma consequência do seu ser. Você pode ter tudo, mas se você não tiver fé, você não consegue chamar a atenção dele. Lembra daqueles 4 homens que levaram o amigo paralítico até a casa em Cafarnaum onde Jesus estava? Quando eles chegaram, a casa estava lotada. Eles viram uma escada do lado de fora, subiram pela escada, abriram um buraco no telhado e desceram o homem através de lençóis que eles utilizaram como cordas. Eles abriram um furo no teto e desceram o homem. Desceram o amigo, cada um segurando uma ponta do lençol que eles usaram como se fosse corda. Desceram até a frente de Jesus. Aí o texto vai dizer assim, ó, e Jesus, vendo a fé deles. Mas aqueles homens poderiam ter parado quando chegaram e viram que a casa estava cheia. Só que é o seguinte, irmão, quem tem fé não para. Eu vou repetir, quem tem fé não para. Eles não pararam com a porta cheia, eles não pararam quando olharam para a escada, eles não pararam quando chegaram no teto e viram que tinham que abrir um buraco, eles não pararam quando abriram um buraco e viram que não tinham cordas. Eles pegaram lençóis, transformaram lençóis e cordas e desceram o homem. Ai meu Deus do céu, você entendeu ou não? Nada fez com que aqueles homens parassem. Aqueles homens só pararam quando conseguiram o que queriam. E essa mulher aqui, as pessoas olhando para ela na rua não fizeram com que ela parasse. Os discípulos dizendo, manda essa mulher embora, não fez essa mulher parar. As pessoas olhando para ela como se ela fosse uma cadela, não fizeram ela parar. Jesus em silêncio não fez ela parar. Jesus dizendo, eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, eu não vim para os gentios, não fez ela parar. O fato de Jesus ter dito, não é bom pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos, não fez essa mulher parar. Mas o fato dela não ter parado fez Jesus parar. Jesus parou. Ó mulher, grande é a sua fé. A nossa roupa não impressiona ele, irmão. A nossa oratória não impressiona ele. Por exemplo, o jeito que eu prego não impressiona ele. O jeito que qualquer outro pregador prega não impressiona ele. O que impressiona ele é o que está no coração, é a fé que eu coloco nas palavras que prego. Não é o jeito que eu prego, não é palavra de A, palavra de B. O que impressiona não é o jeito que eles tocam, mas é a fé com a qual eles ministram. O que impressiona não é você ter vindo o culto domingo de manhã, porque do mesmo jeito que você veio para um culto, milhares de pessoas foram para uma missa, outros milhares foram para um terreiro. O que impressiona não foi você ter vindo, mas o que impressiona é a fé que você manifesta estando aqui dentro. O que impressiona ele não é o carro que você estacionou, com todo respeito, não é o dinheiro que você tem no banco, não é o restaurante que você vai almoçar quando sair daqui. O que impressiona ele é a nossa fé. A fé dessa mulher impressionou Jesus, por quê? Porque mesmo atravessando lutas, ela não desistiu. Mesmo não tendo ninguém para ajudar, ela não desistiu. Mesmo não tendo uma palavra de apoio de ninguém, ela não desistiu.
Mesmo estando vindo atrás dele, clamando, e ele sem fazer, ela não desistiu. Mesmo ouvindo aparentemente uma palavra dura da boca dele, ela não desistiu. E como ela não desistiu, Jesus olhou para ela e disse: vai, e seja feito conforme a sua fé. E quando ela chegou em casa, a filha já estava liberta. Eu termino com uma pergunta: se o que você veio pedir a Ele hoje depender da tua fé, você vai receber ou não? Eu vou fechar a Bíblia, senão não vou parar, e vou terminar te dizendo uma coisa. Se o que você veio hoje buscar aqui, pedir a Ele, dependesse da sua fé, e você me dissesse assim: apóstolo, se dependesse da minha fé, eu não receberia. Eu reconheço que se o que eu vim pedir a Ele dependesse da minha fé, eu não receberia. Então para de pedir o que você está pedindo e pede a Ele para aumentar a tua fé. Como assim? Se o que você está pedindo depende de fé, uma fé que você não tem, então começa a pedir a fé que você não tem. Porque se você tiver a fé que você ainda não tem, você passará a ter aquilo que nem imaginava ter. Por quê? Porque foi Ele mesmo que ensinou: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: ergue-te e lança ao mar, e nada vos será impedido. Olha que coisa, Jesus disse isso: se tiverdes fé como um grão de mostarda. A grande maioria de nós interpretou esse texto errado até hoje. A grande maioria de nós pensa assim: Jesus disse que a minha fé precisa ser do tamanho de um grão de mostarda. Jesus nunca disse isso. Ele não falou de tamanho, Ele falou de eficácia. Porque o grão de mostarda é a menor semente que tem, mas onde você plantar vai nascer. Se você plantar na areia, nasce. Se você plantar no barro, nasce. Se você plantar na terra, nasce. Se você plantar no meio de pedras, também vai nascer. Onde a mostarda é plantada, ela nasce. Por quê? Porque ela cumpre o resultado para o qual ela existe. E a nossa fé precisa ser assim. Apóstolo, eu não tenho essa fé que essa mulher tinha. Então, ao invés de pedir o que você está pedindo, peça fé. Porque Jesus vai olhar para você e vai dizer: seja feito conforme a sua fé. Fique em pé comigo aí. A gente busca tanta coisa, a gente corre atrás de tanta coisa, mas será que nas nossas orações a gente pede ao Senhor para aumentar a nossa fé? Porque muita coisa que a gente ainda não recebeu pode ser que esteja totalmente ligado a isso. De repente você vem se esforçando há muito tempo, mas esse esforço sem fé pode estar gerando cansaço e frustração apenas. Você está entendendo ou não? De repente você está há anos lutando para resolver um problema, e o problema não se resolve. De repente é um problema de saúde, ou em você e um filho seu, e você já foi em tudo quanto é médico da cidade. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Ela foi em tudo enquanto é médico da região, e ela vai dizer que ela gastou tudo, a Bíblia vai dizer, né, que ela gastou tudo que ela tinha com os médicos. Ou seja, ela tomava atitude. Ela não tinha atitude? Ela tinha atitude, ela foi em consultório por consultório, ela buscou todos os especialistas, foi em todos os médicos. Será que a gente não faz igualzinho? A gente busca resolver de forma natural, e a gente nunca usa fé. E a gente ainda diz assim: mas eu estou correndo atrás, está certo, você tem que correr atrás mesmo. Mas será que você não está deixando a fé de lado? Porque o dia que ela pensou assim, se eu tão somente tocar na orla da veste de Jesus, eu vou ser curada. O dia que ela usou a fé, na mesma hora ela foi curada. Ela chegou lá, tocou, e a Bíblia diz que imediatamente o fluxo de sangue estancou, acabou na hora. Quando ela usou a fé, ela conseguiu o que durante 12 anos ela não conseguiu só com atitudes. Porque só atitude, irmão, tem hora que não vai funcionar. Se aquilo que a gente está precisando, só Deus é que pode fazer. Se aquilo que a gente está precisando é só Deus que pode fazer, com todo respeito, é a fé que a gente tem que usar.
A fé tem que estar na frente até das nossas atitudes. Não é você colocar a atitude primeiro para vir com a fé depois, não. É a fé que tem que mover sua atitude. Como assim? Apóstolo, o senhor está dizendo então que a partir de hoje ninguém precisa tomar um remédio? Eu falei isso por acaso? Não. Mas eu vou te ensinar um segredo. Estou com uma dor de cabeça terrível, então é só eu orar que a dor de cabeça passa, não vou precisar tomar remédio. Irmão, não existe o remédio para dor de cabeça? Fala o nome de um aí, jovem. Dipirona? É bom para dor de cabeça? Ó. Então, tá com dor de cabeça? É só tomar um dipirona. Tá. Mas e se você usar a fé para tomar o dipirona? Como assim, apóstolo? Segura o dipirona, apresenta para Deus e ore. Mas aí foi o dipirona. Você não está entendendo. Deus pode usar o que Ele quiser para fazer a vitória chegar até você. Mas se eu tomar um remédio e a dor de cabeça, eu vou dizer que foi o dipirona. Não. Em tudo eu vou dizer na minha vida que foi Deus. Por quê? Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Amanhã eu vou entregar um currículo, mas lá naquela empresa tem um colega meu. Mas ora para entregar o currículo, ora para tomar o remédio, ora para fazer aquele exame, ora para apresentar o exame ao médico, ora para fazer aquela cirurgia, ora, coloca a fé na frente. Mas por que você está falando isso? Porque um dia Ezequias ficou doente, e a enfermidade era para matar ele. Aí ele orou, e pediu a Deus uma nova oportunidade. Aí Deus mandou o profeta voltar na casa dele, o rei Ezequias, e disse assim, prepara uma pasta de figo, e coloca no lugar da enfermidade, era na perna. A Bíblia diz que ele colocou a pasta de figo em cima da ferida, e a ferida cicatrizou. Mas o que era uma pasta de figo? Pasta de figo no passado, era uma pomada cicatrizante, que os soldados usavam para ferimentos de guerra. Então Deus usou um remédio para curar Ezequias, mas Ezequias usou a fé para usar o remédio. Você está entendendo? Usa a fé, como essa mulher usou, mesmo que ninguém acredite, mesmo que ninguém te incentive, mesmo que todo mundo diga, não tem jeito, se acostuma com isso, você vai olhar e vai dizer, não, tem valor para mim, e eu creio que Deus pode me dar a vitória.